Você já deve ter ouvido falar do Mar Morto. É um dos cenários, um dos lugares mais exóticos do mundo. E é muito, muito, muito conhecido, muito procurado por turistas. Mas antes de falar mais um pouco sobre isso, eu, como professora de geografia bíblica, eu não vou perder a oportunidade de te mostrar no mapa algumas coisas. Ele faz divisa entre Israel e a Jordânia e é o ponto mais profundo do planeta, porque ele está numa fenda, num vale, e está a 400 metros abaixo do nível do mar. Além disso, as suas águas contêm 10 vezes mais sal do que as águas do oceano. Na verdade, você pode perceber que ele é um lago, não é um mar aberto, né? É um lago, mas é chamado de mar por ser muito grande, por ser muito extenso e por conta também dessa água salgada, característica desse lugar. Alimentado pelo Rio Jordão, a água fica represada no Mar Morto, mas evapora rapidamente devido ao sal. E é riquíssimo em magnésio, sódio, potássio, enxofre, iodo e outros elementos químicos que são muito explorados por indústrias para agrotóxicos, cosméticos, farmácia e outras coisas. Ele é muito procurado por turistas devido a principalmente dois motivos. Um deles é que por causa da densidade da água a gente não afunda. Então qualquer pessoa boia em suas águas. É uma sensação diferente, muito gostosa. E o que é interessante é que devido à sua localização, faz calor, mas o sol não queima a pele. E por conta da altitude, né, abaixo do nível do mar, o ar tem 8 vezes mais oxigênio do que na altitude normal. Outra coisa que faz esse lugar ser muito famoso é a lama que existe nas suas margens, uma espécie de argila, muito rica em sais minerais e outros produtos, e por isso é muito usada para tratamentos de pele, tanto estético como medicinal. E a história conta que até Cleópatra foi no Mar Morto em busca dessa lama. E por que ele é chamado de Mar Morto? Porque nele não existem peixes, não existem nenhum ser vivo, a não ser algumas poucas bactérias, por conta da densidade mesmo. O excesso de sal, o excesso de mineral que existe nessa água torna impossível a vida nessas águas, por isso que ele é conhecido como Mar Morto. A Bíblia, no capítulo 13 de Gênesis, nos conta que Abrão e Ló moravam e viviam juntos nas proximidades do Mar Morto. Olha só o que diz o versículo 10. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. E isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão a leste de onde estavam. Partiu para lá e assim se separou de seu tio Abrão. Olha que interessante, esse texto nos mostra que no tempo deles, no tempo de Abraão e Ló, ou seja, cerca de 2000 anos antes de Cristo, todo esse lugar era fértil, era irrigado, era como um jardim do Senhor. Olha que comparação maravilhosa. Mas aí diz, isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então a gente percebe aqui que a destruição dessas duas cidades mudou completamente a paisagem do lugar, tornando toda essa região uma região extremamente desértica, extremamente seca.
Ah, e se alguém te disser que foi encontrado o local onde ficava Sodoma e Gomorra, não acredite. Existem vários sítios arqueológicos mesmo, próximos ao Mar Morto. Várias escavações comprovam a existência de cidades em vários locais, mas até agora não foi encontrada nenhuma evidência que identifique esses escombros especificamente a Sodoma e Gomorra, ok? Inclusive, alguns dizem que existe uma estátua de sal que seria da mulher de Ló, mas na verdade é apenas uma formação rochosa que, conforme o ângulo que se olha, pode dar a impressão de ter a forma humana, mas não tem nada a ver com a mulher de Ló. Olha aí, essa é uma obra de canalização para direcionar a água da chuva, o rio do deserto, para que não cause maiores transtornos. Agora presta atenção nessas fotos. Elas não estão muito nítidas porque eu tirei dentro do ônibus, mas olha que interessante esses lagos, né, nas margens do Mar Morto. Na verdade, são crateras enormes que estão surgindo, já existem milhares delas, e elas aparecem de repente, e como tem alguns lençóis freáticos no subsolo, elas se enchem dessa água. E é uma água diferente da água do Mar Morto, então não tem o mesmo nível de salinidade, inclusive algumas são até potáveis. E há uma profecia que ainda não se cumpriu com relação ao Mar Morto. Está lá no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. E no capítulo 47, versículo 7, olha o que está escrito. Fiquei surpreso ao ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então Deus me disse, este rio corre para o leste, pelo deserto até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque a sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde essa água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gede até em Eglaim, e as praias ficarão cobertas de redes, secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Olha que coisa mais linda! Aí na internet a gente vê várias pessoas falando através de vídeos, através de artigos, que essas profecias estão se cumprindo por conta desses bolaines que estão se abrindo, dessas crateras que estão se abrindo em volta do Mar Morto, em alguns inclusive com peixes. E não é bem assim. Então a gente não pode perder de vista o contexto dessa profecia, ok? Então essa profecia ainda não se cumpriu, ainda não existe nenhum rio que sai de Jerusalém até o Mar Morto, as águas do Mar Morto não estão se purificando, ok? Então ainda tem um bom tempo até lá. Então cuidado com o sensacionalismo, ok? Então nós acreditamos nas profecias bíblicas, cremos que elas vão se cumprir sim, mas cuidado com essa questão de qualquer coisa cumprimento profético. Isso desacredita a palavra de Deus, para quem não a conhece. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Agora voltando para Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 18 e 19, Deus revela para Abrão que ele iria destruir essas duas cidades, porque o clamor da sua perversidade, da crueldade, da imoralidade havia chegado ao seu limite. Mas na intercessão, na oração que Abraão faz a Deus, pedindo por essas cidades, é que a gente vai descobrir o real motivo da destruição.
que é a ausência de justos. Não havia um justo nessas duas cidades, em nenhuma delas. Não havia um justo que pudesse fazer a diferença naquele lugar e frear a ira de Deus, fazendo com que ele olhasse para aquele lugar com misericórdia. Isso é muito sério. E essa é a nossa responsabilidade, a minha e a sua, nessa geração, de fazermos a diferença, de sermos a personificação do reino de Deus nessa terra, de modo que quando Deus olhe para nós, quando Deus olhe para a nossa vida, para o nosso coração, Ele veja em nós a graça, Ele veja em nós sal da terra e luz do mundo, Ele veja em nós Jesus Cristo vivendo através de nós. Então que nós possamos, no meio de uma Sodoma, no meio da Gomorra em que nós vivemos, possamos fazer a diferença como filhos de Deus. E eu me despeço por aqui, na esperança de ainda ver este mar cheio de peixes, cheio de redes de pescadores à sua volta, assim como a Bíblia nos promete. E semana que vem, aqui pertinho do Mar Morto, tem um local onde foi construído uma réplica exata do tabernáculo de Moisés. É lindo, lindo, lindo. E semana que vem, então, vou mostrar para você este parque, este tabernáculo tão lindo que eu tive a oportunidade de conhecer. Deus abençoe e tenha uma ótima semana.